Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Eu sou a professora Leila Cunha e vou explicar uma atividade. Nesse vídeo, a Pro vai explicar a atividade do livro de Matemática, terceiro ano APS, a correção. Combinado? Na página 76, nós estamos falando sobre ideias da subtração. Aqui no 1, nós temos a situação problema da Clara, que ela abriu uma gaveta com 8 garfos e tirou 5, que são esses que eu já risquei na explicação. Então, ficou 8 menos 5. Quantos garfos sobraram? 3. Então, aqui, na subtração 8 menos 5, você vai colocar 3. E a resposta? Restaram 3 garfos. Você coloca o número 3 de novo. 1, 2, 3, certo? Circule os 3 garfos para você lembrar da onde saiu a resposta 3. Agora vamos para a situação 2, que é comparar quantidades. Na situação 2, nós temos o Juca com 9 peixes e o Pedro com 5 peixes. E a situação problema é quantos peixes Juca tem a mais. Então, nós fizemos aqui ó, as bolinhas, representando os peixes de Juca, e bolinhas lilás, representando os peixes de Pedro. E nós comparamos, ó, Juca tem 1, Pedro tem 1, Juca tem 2, Pedro tem 2, Juca tem 3, Pedro tem 3, Juca tem 4, Pedro tem 4, Juca tem 5, Pedro tem 5, Juca tem 6, Pedro não tem 7, Pedro não tem 8, Pedro não tem 9, Pedro não tem. Quantos Jucas tem a mais que Pedro? Olha aqui, essa é a quantidade. Então, vamos anotar na nossa subtração? Qual é a subtração que nós temos? 9 peixes do Juca e 5 peixes do Pedro, que deu quantos peixes a mais de Juca? 4. E agora vamos colocar na resposta. Juca tem 4 peixes a mais que Pedro, né? Agora vamos para a situação 3. Na situação 3, nós temos o Carlos, que ele está com um álbum de figurinha. Então, pede para a gente ver abaixo. A. Complete. Nessas duas partes cabem quantas figurinhas? Então, vamos contar quantas figurinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cabe 8. Coloca o número 8, certo? E já foram coladas. Vamos ver as figurinhas que já foram coladas? Olha assim, foi esta colada e esta colada. Quantas figurinhas foram coladas? Se você respondeu 2, acertou. Pronto, preenchemos a letra A. Agora vamos para a letra B. Quantas figurinhas faltam para que as 2 páginas fiquem com todas as figurinhas coladas? Escreva a subtração correspondente à resposta. Então, vamos escrever a subtração. Como que escreve a subtração? O álbum tem 8 figurinhas, então nós vamos colocar o número 8. Já foram coladas 2. Quantas faltam? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, faltam 6 figurinhas, certo? E a resposta? Faltam 6 figurinhas. Você pode também circular para lembrar da onde saiu essa resposta. 3 figurinhas aqui e 3 aqui. 6 figurinhas que ainda falta ser colada. Aqui na página 77, a gente tem a seguinte situação. Atividade 4. Comparar qual é a diferença. Veja no placar a contagem final da disputa de videogame de Lara e Antônio. Lara tem 98 pontos. Foi o que nós colocamos em barrinhas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, Lara tem tudo que está em amarelo. E Antônio, 76. Então, nós riscamos de vermelho na explicação o que o Antônio tem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
71, 72, 73, 74, 75, 76. A pergunta é, qual é a diferença de pontos deles? Olha só, quanto que Lara tem mais? 10, 20, 21, 22. Agora, a gente precisa escrever a subtração aqui. Como que a gente vai fazer isso? Marcando o número de pontos que Lara tem, que é 98, menos o número de pontos que Antônio fez, que é 76. E aí, nós descobrimos aqui no material dourado que a diferença de pontos é 22. Então, você vai escrever 22, que é 2 barrinhas e 2 cubinhos. Olha só, 2 barrinhas e 2 cubinhos. A resposta é, a diferença foi de 22 pontos. Ficou fácil, né? Vamos para a atividade número 5. Na atividade 5, é para separar uma quantidade de outra. Então, observe a sequência da cena. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flores. E agora, ela pegou na mão essas 3 flores. Quantas ficaram na mesa? E agora, quantos ficaram aqui na mesa? 1, 2, 3, 4. Então, vamos completar aqui. Na cena 1, havia quantas flores? 7 flores. Então, anota o número 7. Na cena 2, Maria separou 3 flores para colocar no vaso. E ela colocou. Na cena 3, ficaram 4 flores sobre a mesa fora do vaso. Agora, indique a subtração correspondente. Então, é 7 menos 3, que é igual a 4. Muito bem. Agora, vamos para a atividade número 6. Na atividade 6, está pedindo para invente, escreva e resolva. E responda o problema que envolva uma das ideias da subtração. Eu falei para vocês que vocês poderiam fazer algo sobre bala, algo simples. Então, olha a sugestão da professora. Eu tinha 12 balas, dei 4 balas para Maria. Quantas balas tenho a mais que Maria? Agora, vamos representar a balas aqui, para que a gente chegue na solução dessa situação. Aqui, eu fiz 12 bolinhas para representar as balas que eu tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou desenhar aqui embaixo as balas para representar que eu dei para Maria. Desenhei as 4 balas que eu dei para Maria. Agora, eu vou marcar o que nós temos em comum. Eu tenho 1, ela tem 1. Eu tenho 2, ela tem 2. Eu tenho 3, ela tem 3. Eu tenho 4, ela tem 4. Todas essas aqui eu tenho, ela não tem. Então, é o que eu tenho a mais que a Maria. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 balas a mais. Então, como que eu escrevo essa subtração? 12 menos 4 é igual a 8. E também posso fazer pelo algoritmo usual. 12 menos 4, que é igual a 8. Então, coloco aqui o resultado 8. E agora, vamos colocar a resposta. Tenho 8 balas a mais que Maria. Lembrando que essa é uma sugestão, você não precisa fazer igualzinho da Pro. Combinado? Se você tiver ficado com dúvida, não deixe de falar com a Pro pelo WhatsApp. Beijo, beijo, beijo e até a próxima atividade.